Muito bem. Olá, você, boa tarde. Eu sou a professora Valéria Mendonça, aqui do Laboratório Ecos. Eu quero convidar você a fazer conosco a contagem regressiva para o início da nossa Semana do Orgulho LGBTQIA+, do Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde da UNB. Eu cheguei 2 minutos antes, né? Previsivelmente, combinadamente, mas comigo mesma. Eles não sabiam ainda, quando eu falo eles, elas e todos que estão compondo a comissão organizadora desse evento maravilhoso, eu não disse a essa turma que eu ia chegar mais cedo para fazer contagem regressiva, tá? Então fica aqui um segredo entre nós. Eu vou, nesse momento, colocar meu relógio para funcionar. Eu não sei se vocês sabem, agora já são 19h59. E por que a contagem regressiva? Porque esse é um momento muito especial nas vidas de muitas pessoas que ajudaram a construir essa grande semana do orgulho LGBTQIA+. São exatamente 17 horas e nós começamos agora, especialmente agradecendo de fundo de alma, do fundo do coração, a estas pessoas lindas que compõem a comissão organizadora do nosso webinar, que se inicia exatamente neste momento. Foram eleitas pré-sessões que abrirão as atividades oficiais dos dias de nossa semana. E eu gostaria de, antes de convidar nossa convidada, linda, maravilhosa, eu queria fazer alguns esclarecimentos na lista dos agradecimentos e dos compartilhamentos afetuosos que temos diariamente no nosso laboratório. E isso se estendeu virtuosamente ao ambiente virtual, que é hoje o nosso trabalho remoto, por conta da pandemia, que já matou mais de 50 mil pessoas em todo o nosso país. Deveríamos estar na sequência de lamentações? Não, devemos estar numa sequência de lutas, de resistência e de movimentos como esse. E é a partir de movimentos como esse que eu trago para vocês algo que muito me deixa envaidecida pela equipe que atua conosco no laboratório, de estudantes, de várias áreas do conhecimento, não só da saúde, mas também de professores e professoras, técnicos e técnicas administrativos, colegas que se juntam de norte a sul do país para trabalharmos numa grande rede brasileira de gestão da informação, da tradução do conhecimento, vista a uma educação, informação e comunicação que é promotora da saúde e que não é violenta. Em nome dessas pessoas que têm direito a amar, eu trago aqui para vocês os botões do Ecos, que amar vale a pena e todos somos livres para amar, mas que vidas negras importam muito, sempre. As vidas LGBTQIA+, também importam. Tragam com vocês, assim como nós, levem consigo toda essa bandeira. E não é mais bandeira, né? São várias bandeiras que esse movimento lindo tem. Tragam sempre consigo a paz, a leveza, a potência que cada uma dessas pessoas, desses seres humanos maravilhosos, trazem consigo. Nossas famílias importam e elas valem a pena. E esse tema precisa sempre estar na pauta. Por que precisa estar na pauta? Eu quero, então, sem mais delongas, dizer que o nosso evento tem uma programação linda, está nas nossas mídias e redes sociais, canal do Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter, na página do Ecos. Aproveite, conheça, participe, divulgue essa semana maravilhosa. Nós vamos ter temas discutidos em profundidade
com representações dos movimentos sociais, ativistas, lideranças, pessoas da academia, de fora dela, e vem de norte a sul. Então, você não perderia por nada desse mundo. Eu agora quero convidar, eu vou pedir licença aqui para chamar a nossa Madhu Krasny, linda, maravilhosa. Vamos chamar Madhu. Madhu, você já pode se juntar a nós? Vamos ver aqui. Madhu, será que ela está chegando? Eu fui incumbida de iniciar. Oi, Oi, linda! tudo bem? Olá, gente, boa tarde. Eu e você ganhamos o presente de fazermos a estreia dessa Sim, semana linda. com certeza, de muito orgulho, né? De muita luta também, para a gente relembrar aí os nossos passos, que vem de longe e que nesse momento a gente precisa também ter raciocínio, né? Para poder chegar mais longe com as nossas pautas, né? Nesse momento de ascensão do fascismo aí, se organizar para, né? Ter as nossas pautas atendidas, ter as nossas vidas respeitadas, enfim. Prazer estar aqui com você, professora Valéria, e aqui, né, junto com a Ecos também, falar sobre vários assuntos aí nessa semana, e vamos junto, né, na luta. Infelizmente eu queria estar presencialmente, né, mas nesse momento complicado a gente invade a porta. Mas sempre é tempo. O virtual também nos permite movimentos como esse, de nos abraçarmos e nos afagarmos, mesmo que à distância. E eu queria te convidar, Madhu, antes da gente começar a fazer esse bate-papo da pré-sessão sobre a comunicação não violenta, promotora da saúde, e essas lindas linguagens que sempre nos afetam para o bem ou para o mal. Nós precisamos compartilhar mais afeto e respeito quando nos falamos e nos dirigimos às pessoas. Eu penso que é essa a grande motivação para a gente falar para essas criaturas que estão nos assistindo agora e que vão esquentar os tambores para logo mais. Mas eu queria te convidar, Madhu, se você não se importar, a você e a todos que estão nos assistindo nesse momento, eu queria te convidar, Madhu, para a gente fazer um minuto de silêncio pelas mais de 50 mil mortes no Brasil, vítimas de Covid-19. E entre elas, certamente, estão vidas LGBTQIA+, estão vidas negras, vidas periféricas, e em nome dessas vidas que se foram, eu queria te convidar e convidar os colegas que estão nos assistindo para fazermos um minuto de silêncio. Você topa, Madhu? Com certeza, professora, com certeza. Então, eu vou fazer um cronômetro aqui para a gente fazer esse momento de doação de afeto. Um minuto, Madhu. Muito obrigada, Madhu. Linda. Obrigada também a todas as pessoas que aceitaram ficar conosco nesse minuto tão precioso.
Passando, então, ao nosso tema, Madu, eu queria, então, que você, antes de eu fazer para você uma provocação, que você pudesse se apresentar para as pessoas, embora você é uma militante, uma ativista, uma estudiosa, uma pessoa muito visitada nas suas mídias sociais. Mas se apresente, por favor, para quem ainda não te conhece. Claro, com o maior prazer. Meu nome é Maria Eduarda Krasny, sou estudante de letras português na Universidade de Brasília, faço parte da juventude do Afronte, né? Dentro da juventude do Povo Sem Medo. Sou pesquisadora do Pajubá, né? A língua das travestis e transexuais, que tem se incorporado nesse meio LGBTQI+, e tem em diversas partes da sociedade também, né? Muitas pessoas que são simpatizantes da nossa causa estão usando o Pajubá também, e é o que a gente vai falar um pouquinho aqui também, né? Sobre linguagem. Então, já aproveito para deixar esse ganchinho. Bom, estou, né, como coordenadora da pasta de Mulheres e Gênero do DCE, da UNB, e também faço parte da gestão do CA, do CALET, da Universidade de Brasília também, e sou coordenadora da pasta de combate às opressões. Moro na Tailândia, divisa de Taguatinga e Ceilândia, aqui no Distrito Federal. E tô aí, né, na luta, assim, desde o meu ensino médio, desde quando eu resolvi chutar a porta do armário mesmo e me afirmar enquanto essa pessoa que eu sou, né, na luta pela dignidade, pelo acesso a condições básicas de vida mesmo, que a gente sabe que ainda são muito precárias, né, assim, seja para toda a população, na verdade. A gente tem visto um avanço, né, da pobreza no nosso país, mas com uma intersecção assim que eu chamo a atenção para pessoas trans, né? Porque a gente não consegue acessar os serviços de educação, os serviços de saúde, os serviços, né, o mercado de trabalho. Então, tem toda essa intersecção também na minha vida, na minha pesquisa, em tudo que eu sou. E quero agradecer também o convite, né, da Ecos, da professora Valéria, para estar aqui hoje presente e poder representar aqueles e aquelas que se veem, né, representados em mim também, né? Então isso aqui é por todos nós e vamos em frente. Muito linda a sua apresentação e a sua defesa por essa língua. E as pessoas precisam conhecer que existe e que é necessário que a sociedade saiba outras formas de linguagem que não seja a violenta, a preconceituosa, a homofóbica, a LGBTfóbica, né? E quando nós fizemos um minuto de silêncio, a provocação que eu queria te fazer é a seguinte: Madu, quem cala consente? Ou seja, o silêncio, enquanto linguagem, ele vem associado com expressões faciais, expressões corporais. Eu brinco sempre, às vezes, em sala de aula, mas brinco no sentido de alerta. Eu brinco em sala de aula de comunicação e saúde que existe a linguagem do cotovelo, né? A pessoa não fala nada, mas o seu corpo fala, as expressões faciais exprimem críticas, ironias, revoltas, ódio. E muitas vezes você está entrando num lugar e a pessoa bate no cotovelo da outra e diz, ó, né? Ó, né? Então, essa é a primeira pergunta que eu queria te provocar, já que você, inclusive, é das letras. Silêncio, aqui cala consciente? Silêncio também é uma linguagem? Com toda certeza, o silêncio também é uma linguagem, né? Eu acho que, né, quem cala consciente, a gente tem conseguido ver bastante da exemplificação disso hoje em dia. Por exemplo, quando a gente fala que não basta ser não racista, né? Tem que ser antirracista, não basta ser contra a LGBTfobia, né? Tem que atuar contra essa LGBTfobia. Você se calar diante de uma situação de violência, de preconceito, a cotovelada que você dá no seu amigo enquanto tem uma travesti passando, isso também é uma violência, isso também é uma linguagem violenta, e que é isso, né? E, ao meu ver, assim, quando a gente cala em situações graves, ou nem tão graves assim, né? Quando, sei lá, são chacotas, enfim, tudo que fira, né, vai interferir na vida de outra pessoa. E a gente se coloca em silêncio,
você entender o seu local naquela situação também, para você poder intervir, né? Agora, por exemplo, se tem uma pessoa que você está vendo que está passando por uma transfobia, essa pessoa, quando a gente recebe uma violência, às vezes a gente, né, se acomete, fica ali encolhido, tentando processar o que aconteceu, mas se você viu essa situação, você pode chegar na pessoa, né, que sofreu essa transfobia, por exemplo, não se calar, encorajá-la, dar ali uma assistência, estar ali junto com ela, porque assim a gente também deixa de sair desse espaço do silêncio e passa a ser mais atuante através da nossa linguagem também. A gente não precisa nos calar, a gente não precisa e não deve. Madu, eu penso. Uhum. Desculpa que deu uma travadinha aqui, mas eu acho que não teve, Tudo as bem. pessoas não tiveram nenhum prejuízo, não. Você falou coisas muito importantes, Madu, porque é importante fazer reflexões críticas no entorno dessas pequenas atitudes subjetivas, subliminares, porque a linguagem, ela se manifesta de várias formas, né? E a Sim. comunicação por si só, ela é do ser humano e ele se comunica de várias formas, né? Óbvio, nós temos maneiras de sermos agressivos, violentos, de forma subliminar. Os outros Uhum. não percebem, mas a pessoa que é a vítima daquela violência subjetiva, ela sabe que é com ela, porque o Uhum. olhar é dirigido, a fala quando solta, foi sem querer. Vou dar um exemplo. O que você acha? O que você pensa a respeito quando vou dar o nosso exemplo, salas de aula, né? Já que estamos falando de uma academia, quando alguns professores se esquecem do nome social. Essa é uma violência verbal da comunicação Sim. Sim. subliminar. Eu esqueci. Nós, como professores e professoras, como docentes, em qualquer esfera, nível de aprendizado, nós não podemos mais fazer de conta que esquecemos que aquela pessoa ela tem um nome, o nome que a representa, o nome social dela. E isso tem que ser respeitado. Senão você, numa relação de ensino-aprendizagem e de saberes, ali naquele momento você quebrou violentamente a possibilidade daquele jovem profissional que está em formação crescer no conhecimento de forma saudável, afetuosa. O que você pensa a respeito disso, Madu? Você observa muito esse tipo de reclamações? Olha, eu tenho uma reclamação pessoal, na verdade, né? Quando se trata dessa questão assim de nome social, enfim, eu acho que assim a dignidade das pessoas trans começam pelo nome, né? Ser tratado, ser tratada como você se identifica é uma coisa muito importante, né? É aí o nosso acesso às políticas mesmo, né? Então é muito importante que a sociedade civil ela reconheça a importância do nome social, né? Que é através desse nome que as pessoas vão se sentir primeiramente incluídas, né? Nos mais diversos espaços. E dentro da universidade, assim, muitos professores, infelizmente, ainda também não internalizaram isso, né? Nas suas práticas, enfim. Um exemplo que eu vou contar aqui aconteceu comigo dentro de sala de aula, mesmo tendo já o registro mudado em cartório e tudo mais, para o meu nome Maria Eduarda, né? A professora me identificou enquanto um corpo trans, enquanto uma corp trans, né? E aí, ao invés dela usar o artigo feminino, ela preferiu me chamar de o colega Maria Eduarda, né? E isso já me impactou bastante, porque assim, era um nome feminino, né? Quando se tem um nome feminino, ainda mais sendo uma professora de letras dentro de uma universidade federal, qual o problema, assim? Qual foi a questão de processamento que ela teve ali, né? Então, isso me deixou bastante baqueada. Tanto até que eu cheguei, assim, a fazer denúncias, a gente está com uma, né, dentro da própria Universidade Federal, dentro da própria UNB, a gente está com um processo correndo nessa situação, nesse sentido. Não me calei diante dessa situação,
E aí também fica um recado, né, para todas as pessoas, que não se calem diante dessas situações de violência dentro de sala de aula, né? Porque é um dos fatores que faz com que a gente evada desse espaço que já não é tão acolhedor para nós, pessoas trans, né? Então, eu não me calei, mas também fiquei muito baqueado, assim, né? Assim, meu nome, Maria Eduarda, ser tratado o colega Maria Eduarda, e eu fiquei, uai, professora, qual o sentido que tem nisso, né? Daí ela argumentou que se fosse no inglês, a gente não passaria por isso, que no inglês tem a linguagem neutra, mas aqui no Brasil nós do movimento trans também estamos tentando colocar essa linguagem neutra, e a partir desse momento também nós somos atacados dentro da universidade, né? Seja na Universidade de Brasília ou seja em qualquer outro institucional, educacional, em que a gente tenta falar sobre a linguagem neutra e somos vistos como chacotas, né? Enfim, isso é muito, muito preocupante também, porque ao demonstrar para ela que ela tinha sido transfóbica, ela rebate com uma coisa que a gente já tem tentado efetivar e que a gente não tem conseguido, por exemplo, dentro da Universidade de Brasília, exatamente por pessoas como essa professora em questão, né? Que tenta embarrear, tenta constranger pessoas trans em suas aulas, né? Porque mais pessoas trans também, eu já recebi denúncias de que tinha casos de transfobia dentro de sala de aula, dentro da sala de aula dela. Enfim, são essas políticas assim que a gente precisa se afirmar dentro da universidade e que a gente tem esse entrave, né? Mas que a gente está ocupando, a gente está falando, inclusive na gestão do Calete, a gente tem incorporado cada vez mais a linguagem neutra em nossas publicações para que a gente comece esse debate, né, dentro da academia também. Esse exemplo que você nos trouxe, Madu, eu penso que ele é muito importante porque você conseguiu me ajudar a dar um exemplo prático de como a comunicação pode ser promotora de saúde e precisa ser promotora de saúde. Porque uma situação como a que você viveu e outros tantos que passaram por isso e passam, né? Isso reflete num certo... no psicossocial, no emocional, na sua autoestima, reverbera num conjunto de emoções que, no campo da saúde, que é a ponte que nós estamos fazendo aqui, reverbera na sua saúde mental, nas suas relações psicossociais. Tem pessoas que podem até desistir de fazer o curso. E nós não podemos ter nenhuma a menos. E aí eu te agradeço, porque você nos ajudou a dar um exemplo de como a comunicação promotora de saúde atua. Ela atua evitando que as pessoas tenham sofrimentos, adoecimentos, que elas se incomodem, que elas se excluam do convívio social, de que elas cheguem, inclusive, à ideação suicida, a consumo de álcool e outras drogas. Ou seja, a comunicação promotora parte de um princípio, Madu, que vai fazer com que você se sinta plena e aceitada na sociedade. E com certeza. A não violência vem por consequência, não é? E a Sim. consequência é uma pessoa linda, disposta, agradável, fortalecendo nossa sociedade com boas ideias, profissionais que se formam e vão transformar. Aí também tem o nosso cuidado, né? Não podemos responder com discursos de ódio. E a potencialidade, né? Exatamente. A potencialidade que essas Madu, eu queria até te provocar, vou fazer, Madu, mais outra provocação. Qual é a linguagem que mais te incomoda? A mais violenta? Eita! Olha, difícil, porque muitas linguagens me incomodam. Muitas linguagens me incomodam, assim. Mas, com certeza, a linguagem, né, que a gente tem visto, né, em ascensão, assim, que tem me incomodado bastante nos últimos tempos, né, dos dias para cá, essa linguagem fascista, né, em símbolos fascistas, em copos de leite, por exemplo, né, com um exemplo aqui, mas toda essa linguagem não inclusiva, essa linguagem que, na verdade, ela denota
uma violência de uma forma disfarçada, velada, né? Como no Brasil a gente tem um racismo velado, acho que também toda essa linguagem violenta, que é velada, ela é a que mais me incomoda, com toda certeza, porque muitas vezes, né, como a gente argumentou, né, o copo de leite, ele é sim um símbolo, né, de dominação, enfim, de eugenia branca, enfim, né, toda a simbologia que aquelas imagens tinham e que defensores, né, falavam, mas é só um copo de leite, não sei o quê. Então, toda essa linguagem que é violenta e que vem, na verdade, disfarçada, né, para toda a sociedade, ela é a que mais me incomoda, porque as pessoas, elas não têm um start assim, né? Tipo, elas não olham e vai lembrar disso, mas a gente sabe com qual objetivo ela foi feita, né? Com qual objetivo ela foi é, mandada para as pessoas, enfim. As outras linguagens assim não inclusivas, né? Mas que são mais diretas, é mais fácil da gente combater. É mais fácil da gente falar, não, não é por aí, isso é racismo, isso aqui é LGBTfobia, isso aqui é machismo. Enfim, essas linguagens mais explícitas a gente consegue combater. Agora, quando essa linguagem mais velada, mais, né, escondida, isso me torna assim um pouco tem um asco. Nós fizemos durante as 2 últimas semanas, eu acompanhei a convite, né, da comissão organizadora, eu acompanhei algumas discussões, ideias que foram surgindo para esse movimento dessa semana do orgulho LGBTQIA+. E eu vi um ensaio da turma fazendo uma pegadinha daquelas coisas que a gente não pode falar para qualquer uma das pessoas que estão envolvidas no movimento LGBTQIA+. Você pode dar pistas para quem está nos assistindo de coisas assim, olha, algumas palavras, por favor, não falem. E algumas perguntas, por favor, não façam. Você quer dar pistas para as pessoas? É importante elas saberem. Sim, muito importante mesmo. Acho que como a gente já começou aqui a falar sobre o nome social, né? Acho que o primeiro passo que as pessoas, estudantes ou não da Universidade de Brasília, enfim, todas as pessoas que nos assistem agora, acho que o primeiro passo importante, pelo menos falando, né, enquanto uma mulher travesti, nunca pergunte sobre o nome morto, sabe? Tipo, esse nome não nos representa, né? Então não tem necessidade de querer saber sobre o nome que já se foi, que eu não me identifico, que eu, assim, se eu me identifiquei em algum momento da minha vida é porque eu não tinha consciência da minha identidade, né? Então é um conselho que nunca pergunte para uma pessoa, enfim, dela antes da transição. Isso não se faz, isso é falta de, né, sim, sim, empatia mesmo pela outra pessoa, porque isso, enfim, não, aquele nome não representa mais ela, né? Também acho que piadinhas, se tem héteros nos assistindo, é muito importante isso, voltado para assim, as pessoas heterossexuais também, né? Tem alguns termos que nós da comunidade LGBT usamos entre nós, né? Então, é quase uma irmandade também, alguns termos que nós usamos entre Madu. essa comunicação também é ofensiva, né? Isso nos ataca de alguma forma. Sim, professora? Não, é que deu uma travadinha durante sua fala e eu fiz questão de chamar para poder a gente não perder nada do que você está falando, porque está muito bom. Eu posso fazer um parênteses para dizer Eu o vou que estão dizendo repetir. de você aqui? Olha, estão falando Ixi, agora eu assim, tra... tem um fã-clube, tá? Madu, além de aluna, é uma incrível professora. E também que é uma mulher maravilhosa. Eu diria que também é uma ativista de extrema competência. Madu, a Carla está pedindo que você repita, porque travou seu vídeo.
E aí, Sim, assim sim. como eu, algumas pessoas também tiveram dificuldade. Isso, o que você falou é importantíssimo. Repete, por Com favor. certeza. Claro. É, bom, primeiro é não usar, não perguntar para uma pessoa trans qual é o nome, né, morto dela, qual era o nome de registro, enfim. Isso não se faz, isso é um ataque à dignidade dessa pessoa, né? Porque é um nome com o qual ela não se identifica mais, né? Aprenda a respeitar o nome que essa. Aí voltou? Agora voltou. Eu já ia dizer que Voltamos? tinha travado de novo. Pronto, vamos lá. Nós conseguimos ouvir. Comunidade LGBT temos, temos alguns termos que nós utilizamos entre nós, né? Entre os nossos pares. Então, algumas pessoas heterossexuais, enfim, não quero aqui discriminar pessoas heterossexuais, até porque não existe discriminação contra heterossexuais, mas também não quero afastar vocês do diálogo, muito pelo contrário. Quero aqui acolher vocês para que vocês não utilizem alguns termos, enfim, que nós da comunidade LGBT achamos problemáticos serem utilizados por pessoas que não estão inclusas, né, dentro da comunidade LGBT. Por exemplo, homens héteros que esses termos que não são interessantes, não são respeitosos, né? Assim, eles ferem a identidade viado, a identidade bicha, né? Também, porque é uma identidade, a gente, além de ser homossexualidade, lógico, mas a identidade viado, a identidade bicha, ela existe e também ela merece respeito, né? E aí eles usam um tom de brincadeira, de ironia uns com os outros. E isso não é legal, isso também ataca, né, diretamente essas identidades. Tem uma infinidade de termos aqui que a gente poderia falar, que faz parte de uma linguagem mesmo ofensiva à comunidade LGBT. Mas que se a gente fosse se debruçar por todos eles, assim, a gente precisaria até de um curso, né? Até para entender a complexidade, por exemplo, também desses termos todos. Tem certeza. Mas, assim, alguns termos, nós da comunidade LGBT, eu também faço questão de falar isso, assim, a gente readaptou, a gente reincorporou e ressignificou, né? Por exemplo, a palavra travesti, no começo, ela não tinha a conotação que hoje eu bato no peito para falar eu sou travesti, né? A gente ressignificou essa palavra para que isso lá de antes, né? Assim, tem que reconhecer também os passos das minhas ancestrais, das mulheres. Mas a palavra travesti, por exemplo, foi ressignificada, né? Antes era uma conotação sexual, era uma conotação de desprestígio mesmo na sociedade, e que hoje, dentro do movimento trans, a gente ressignificou essa palavra para que a gente pudesse ter uma dignidade e uma identidade também respeitada, né? Então, dentro da comunidade LGBT, a gente tem ressignificado várias palavras, e isso tem sido bem interessante para a gente. Como somos mesmo, e tendo orgulho dessa identidade, tendo orgulho de estar onde estamos. Deu para ouvir? Acho que cortou um pedacinho. Olha, deu para ouvir agora o finalzinho, mas deixa eu lhe dizer. É importante sabermos termos para não ofender. Estão comentando aqui no nosso chat, na nossa live. E estão gostando da ideia do curso, viu? Você foi falar do curso, agora a professora vai ter que cair na sala. Ou uma cartilha, né? Estão sugerindo aqui, a Carla Cohen está sugerindo uma cartilha ou um curso. O Pedro está dizendo, vamos fazer logo o curso.
A Carla diz ressignificação, como está na terminologia queer, né? Então, parabenizando pela live. Eu disse aqui que fez um cortezinho rápido. Madu, você falou aí do bicha, né? Existem termos Uhum, que socialmente se incorporam de gerações e que, como você uhum. mesma chamou a atenção, eu queria lhe perguntar até quando ou qual é o limite de agressividade que existe na expressividade, na expressão de termos como bicha, viado, sapatão, você é uma trava, até onde essas terminologias ultrapassam a linha do respeito? Porque você também observa em vários grupos LGBTQIA+, as pessoas se comunicarem, sei lá, se cumprimentarem. E aí, bicha? E aí, sapato? Né? É uma Uhum, intimidade da fraternidade, permitida nos muros da fraternidade, né? Mas até uhum. onde esse limite opera entre a falta de respeito e a fraternidade? Eu acho, professora, que um dos exemplos que a gente pode dar aqui, né, dentro da própria comunidade LGBT, é quando a gente tem uma diferença de classe social também, né, e de raça, né. Quando, por exemplo, as bichas afeminadas são reconhecidas dentro do movimento LGBT como bicha pão com ovo. E isso é uma linguagem violenta, né, dentro da própria comunidade. Então, dentro desses limites, assim, que a gente também tem que saber o que é uma identificação, uma autoidentificação e uma ressignificação da palavra, e o que é usado um termo pejorativo mesmo, um termo para ofender, né? Como, por exemplo, a gente tem, né, ou tinha, na verdade, aqui no Distrito Federal, o termo bicha astronauta, que fazia menção aos gays, às lésbicas, aos bissexuais fora do plano piloto, né, das cidades satélites. Então, para denominar quem estava dentro e quem estava fora da bolha, tinha a bicha astronauta e tinha a bicha. Então, é a partir dessas coisas também que a gente percebe um tom de ofensa mesmo, né, dentro da própria comunidade. Então, aí é um estudo, assim, é uma coisa também, um convite mesmo, né, porque, infelizmente, a gente tem uma diferença de classe muito grande dentro do próprio movimento LGBT e que se a gente não unir os esforços, se as pessoas, né, da classe média e da classe alta dentro da própria comunidade LGBT não pararem para refletir sobre termos, né, que foram impregnados dentro da própria comunidade, se não derem ouvidos a pessoas das classes mais baixas sobre coisas que lhes incomodam dentro da própria comunidade, a gente vai ter a reprodução, né, infelizmente, dessas linguagens violentas, né? E aí o limite, assim, na verdade, eu não vejo limite para nenhuma linguagem violenta, né? Linguagem violenta, na verdade, ela tem que ser combatida. E o combate, assim, a princípio é através da conversa, é através da organização do movimento mesmo, né? Você chegar ali com a base mesmo e falar, ó, esse termo acho que a gente não deveria usar por conta disso, disso, disso. E aqui no Distrito Federal a gente tem uma efetivação mesmo disso, né? O termo bicho astronauta deixou de ser utilizado, né? Mas no Brasil a gente ainda tem o termo bicha pão com ovo, que ainda é utilizado, né? E por uma ampla maioria aí de gays, de lésbicas, enfim, e que a gente precisa exatamente desse diálogo dentro da nossa própria comunidade para saber impor os limites, assim, saber reconhecer os privilégios, né? Também acho que essa questão de privilégios, de cada um reconhecer o seu lugar, porque quando a gente fala de comunidade LGBT parece que é uma comunidade hegemônica, né? Assim, todo mundo tudo a mesma coisa, não sei o quê, mas não é. Tem cada grupinho, o L tem a sua especificidade, seja em políticas de educação, seja em políticas de saúde, seja em políticas de segurança, o B também, o G também, o T também, enfim, a gente não pode pensar a comunidade
LGBT como homogênea, né? Na verdade, somos diferentes entre nós. Então, a gente precisa também pensar nas nossas linguagens. Qual termo que eu utilizo para me tratar com outra pessoa? Será que esse termo ofende? Será que eu chamar minha amiga afeminada, né? Um gay afeminado de bicho pão com ovo, eu não estou ofendendo nessa pessoa também? Acho que é um momento para a gente refletir, né, entre nós da comunidade LGBT também, sobre as nossas linguagens, sobre as nossas. Acaba que a gente reproduz violência entre nós mesmos. Né? Então é importante que a gente coloque a mão na consciência também para repensar esses termos, né? E não estou falando assim para, tem que acabar com as palavras, mas é que a gente se permita ressignificar, pelo menos, né? Igual aconteceu com travesti, por exemplo. Então, é por aí, pela ressignificação, mas com diálogo também dentro da nossa própria comunidade. Você sabe que você foi tão visionária que você avançou no que eu ia te seguir na provocação, de que a própria comunidade LGBTQIA+, também precisa ressignificar essas terminologias, porque elas são ofensivas também, em alguma medida. Se você for imaginar uma pessoa, né, que está saindo do armário agora, ela vem repleta de medos, de angústias, de repressões familiares, sociais, religiosas, né? Tudo isso é tema que nós vamos falar durante a semana, tá, gente? Eu só estou dando spoiler. Mas são pessoas que também precisam ser acolhidas com afeto e generosidade. E, às vezes, eu também vou dizer a você que, às vezes, a pessoa que está à frente, ela já sofreu tanto, já apanhou tanto, que ela também cria... A gente tem que entender que ela também cria suas defesas, né? E, às vezes, ela se torna muito dura, sem ao menos ela estar se percebendo na dureza. E aí eu queria também te provocar no sentido de como tornar também o movimento mais afetivo, mais acolhedor das próprias diferenças que existem dentro do movimento. Porque há muitos comentários na mídia, em artigos científicos que estudam os comportamentos e as narrativas, em especial as narrativas, de como também há discursos de ódio e disputas dentro do movimento, e como isso interfere na própria, digamos assim, na conquista de novos direitos, porque entrava de dentro para fora, né? E a gente tem que pensar em como o movimento deve ser forte o suficiente para estar unido e coeso para enfrentar o que vem de fora, principalmente na violência da linguagem, do verbo. A verborragia é tremenda. Comente um pouco sobre isso, Madu. O que você pensa a respeito? Olha, professora, eu acho que assim a gente tem um grande desafio, na verdade, né? Porque, como eu disse aqui, nós do grupo LGBT não somos também homogêneos, né? Não somos todos iguais. Tem uma grande diferença entre nós. E é a partir daí que eu acho que é o nosso pontapé inicial, né? Reconhecer essas diferenças dentro do nosso próprio movimento, para que a gente saiba também os nossos locais de privilégio, né? Eu parto exatamente desse princípio, assim, quando eu vou fazer qualquer coisa voltada à minha identidade mesmo, né? Eu sou uma travesti privilegiada porque eu tenho um emprego fixo, eu tenho uma casa, enfim, eu tenho acesso à saúde, né? Eu tenho acesso ao ensino superior. Mas quantas das minhas não têm, né? Quantas mulheres trans, travestis, homens trans, não binários, não têm acesso às coisas que eu tenho? Então é a partir daí que eu acho que nós, dentro da comunidade LGBT, também temos que partir. Onde estamos dentro desse movimento, se somos privilegiados, né, ou não, e a partir disso, sou privilegiado, então, peraí, eu tenho uma luta a exercer também, mas o protagonismo em determinados pontos não vão ser meus. Né? A pessoa com que, uma travesti que não concluiu o ensino fundamental ou médio, ela tem que falar sobre a evasão escolar no ensino fundamental ou médio. Não eu que estou dentro da universidade superior, né, da Universidade Federal, do ensino superior. Enfim, então é reconhecer a partir disso, né, os nossos privilégios,
para que a gente possa avançar também dentro do próprio movimento LGBT, respeitando, logicamente, a história de cada um. Eu não nasci, né, com uma vaga dentro da Universidade Federal, eu não nasci já com um emprego fixo, lógico que foi uma luta, mas eu também tenho que reconhecer esse privilégio que eu tenho hoje, né? E aí, a partir disso, a partir desse jogo de privilégios que a gente faz dentro do próprio movimento, a gente consegue se organizar de uma forma mais orgânica, mais com uma empatia maior entre os nossos, entre as nossas, entre toda a comunidade LGBT, né? É importante também que a gente não gere já o que a sociedade já gera para a gente, né? Que é mais violência. Dentro dos nossos espaços, a gente acaba cometendo violências umas com as outras, uns com os outros, umas com outros, né? Então, os espaços que têm que ser acolhedores, né? Como a senhora mesmo disse, são às vezes pessoas que acabaram de chutar a porta do armário mesmo e precisam dessa recepção, né? Então é importante que a gente tenha ambientes acolhedores, né? Entre nós, para que a gente possa também, além de trocar afetividades, a gente se organizar mesmo diante dessa sociedade que já nos caça, né? É quase uma caça às bruxas aqui no Brasil em relação a ser LGBT. Todos os anos a gente bate os recordes de mortes de travestis e transexuais, né, e transgêneros. Todos os anos a gente tem uma violência policial ou feminicídio batendo recordes. Isso inclui também, né, essa violência policial inclui também corpos LGBTs, esse feminicídio também inclui corpos LGBTs. Então é muito importante que a gente esteja atento a tudo isso para a gente poder se organizar dentro do nosso movimento, né? Porque de ataque já basta lá fora. Aí a gente precisa se organizar dentro do nosso movimento, e a gente se organiza dentro do nosso movimento através disso, através da linguagem inclusiva, através do respeito à história da outra pessoa, através do reconhecimento de privilégios também que a gente carrega. Porque, por mais que nós sejamos LGBTs, a gente ainda tem alguns privilégios, sim. Mas isso também não nos distancia da luta, muito pelo contrário, a gente tem que dar potencialidade para que os nossos privilégios não sejam privilégios, na verdade, sejam direitos de todos, né? Certamente. Madu, eu estou aqui, eu queria fazer um curso com você também, uma live de mais de 1 hora. Faltam 15 minutos para dar a nossa hora do Instagram. Mas eu fiquei curiosa e penso que quem está com a gente desde o começo também deve ter ficado, quando você falou da sua pesquisa que envolve linguagem. Você podia contar para a gente o que é que você está aprontando por aí? Aprontando nessa quarentena, né, um projeto de iniciação científica, junto com a professora Lúcia Maria, lá do Instituto de Letras, pesquisando sobre o Pajubá, né? Meu local de fala também, o Pajubá, ele surgiu com mulheres trans travestis no final ali da década de 80, através da Operação Tarântula, lá em São Paulo, que foi uma operação da Polícia Militar de São Paulo que perseguiu travestis e transexuais, né? E chegou a matar algumas delas, né? Então, essas travestis e transexuais precisavam de um código linguístico. Elas precisavam se comunicar entre si sem que o seu opressor identificasse o que elas estavam falando, né? Então, hoje a gente tem um Pajubá, que eu posso falar Picumã, posso falar Cué, e muitas pessoas vão entender o que é, né? Assim, por já ter caído no Enem de 2018. Mas que mesmo assim a gente precisa... o Pajubá, ele tomou proporções gigantescas, hoje é utilizada quase por toda a comunidade LGBT e seus simpatizantes também, né? Mas que tem uma história, né, de resistência desse tezinho da comunidade LGBT. E aí, com a minha pesquisa, eu quero dar foco nisso também, né? Colocar essa língua, que hoje é o dialeto LGBT do Brasil, como uma língua decolonial também, né? Eu tenho pesquisado sobre a decolonialidade e eu acho que o que essas mulheres trans e travestis fizeram lá na década de 80 é, na verdade, uma língua decolonial e que a gente utiliza hoje em dia como
resistência como forma de falar, estamos aqui, vamos continuar aqui, e pode mandar tarântula, pode mandar fascismo, que a gente vai continuar resistindo, e se precisar a gente vai readaptar a língua para a gente poder sobreviver. E foi isso que elas fizeram, né? Elas readaptaram uma língua, o Pajubá tem origem do Yorubá e do Nagô, muitas palavras são oriundas dessas línguas africanas, porque tem essa relação também, né, com as religiões de matriz africana, que, de certa forma, acolheram essas mulheres trans travestis, e elas incorporaram, fizeram uma língua que agora está por aí em prova de Enem, que está por aí nas esquinas, ou estava, né, antes da pandemia, mas agora estão nas lives, né, com as Amapô, com os Ocó, tudo. São narrativas, né, Madu, que trazem com elas histórias de vida e suas heranças culturais. Eu queria aproveitar esse intervalinho que você deu aí, enquanto você bebe água, faltam 10 minutos. O Armando Brasília diz: parabéns, Madu, muito eloquente e clara nas suas posições. Vamos dar outro spoiler. A professora Fátima Souza, que logo mais às 19 horas modera a nossa sessão de debates mais longos, com mais participantes. Ela comenta aqui: aprendendo sempre com Madu. Ela é sua fã, né, Madu? Um programa imperdível, falando da nossa semana. Muito obrigada, professora Fátima. Já já ela estará conosco pelo YouTube. Madu, antes que a gente seja cortado pelo Instagram, eu queria lhe pedir uma última reflexão sobre as narrativas que nós temos visto na mídia, em particular, e quando as mortes de corpos LGBTQIA+, são anunciadas, elas são anunciadas sempre pelo lado, de novo, nós estamos falando de comunicação promotora de saúde não violenta, elas sempre são anunciadas, na sua maior parte, de forma pejorativa, marginalizada, ou seja, à margem. É como se fosse sempre o corpo que é morto, ou que é assassinado, ou que é violentado, porque sempre está na posição do mocinho, do bandido, né? Nunca do mocinho ou da mocinha. Como é que você avalia, você que é uma profissional logo das letras, né? De uma qualidade imensa. Eu quero fazer uma revelação, viu, Madu? Você não me surpreendeu porque eu já venho te acompanhado e você tem se demonstrado muito competente, mas eu gostei muitíssimo da riqueza do nosso bate-papo de abertura de pré-sessão do webinar da Semana do Orgulho LGBTQIA+, do ECOS. Mas eu queria que você comentasse um pouco reflexivamente sobre essas posturas de narrativas quando elas são apresentadas à mídia, para que a gente encerrasse em alto estilo dentro desse nosso cafezinho. Deu uma travadinha por aqui. Deu uma travadinha, mas eu acho que eu peguei o fio da meada. Quero já agradecer, né, professora Valéria. Aqui eu tenho muita admiração também pelo convite, pelos elogios também. Lhe admiro bastante, né? E agradeço a todo mundo que tem participado aí através dos comentários, né? Pela admiração mesmo. Estou aqui, né, graças às pessoas mesmo com as quais eu espero que as pessoas tenham identificação comigo, porque eu quero representá-las, né? Eu não estou aqui só por mim, eu estou por várias, né? Que vieram antes, que virão depois. Enfim, eu acho que essa linguagem da mídia, na verdade, a gente vê essa marginalização a todos os corpos que não fazem parte da maioria em direitos, né? Fazem parte das minorias em direitos. Então, isso inclui mulheres, isso inclui LGBTs, isso inclui negros e negras, né? Toda essa linguagem da grande mídia, enfim, ela precisa ser desconstruída também, né? A gente está aqui falando sobre linguagem. Quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que está traficando grande quantidade, né, de entorpecentes, por exemplo, a gente nunca, e ela é branca, a gente vê jovem preso com 25 quilos de cocaína, por exemplo.
Agora, quando é uma pessoa negra que está ali com 2 graminhas de maconha, aí já é traficante, da Chaparral, por exemplo, que é aqui meu local, né? É preso, enfim, tem todo esse discurso, né, da mídia que é, assim, é uma ferramenta, na verdade, de dominação mesmo da nossa sociedade, né? Infelizmente, é o que se vende, né? É o que a Globo vende, é o que a Folha vende, é o que toda a grande mídia, ela, através dessa narrativa, ela consegue enraizar na nossa sociedade. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, beleza. Estamos sim, Madu. E aí, como é que a gente faz para mudar tudo isso também, né? Como é que a gente faz com que a mídia ela deixe de estereotipar, deixe de marginalizar esses corpos, né, LGBTs, de mulheres, de negros, enfim. Eu acho que é através de tomada de poder mesmo, sabe? É através da mídia alternativa, por exemplo. Hoje a gente tem um grande canal de comunicação, que é, por exemplo, a mídia ninja, que tem, né, ganhado grande proporção dentro do nosso território brasileiro, através de outras comunicações como essa. A gente disputar a narrativa mesmo. Porque sem disputar a narrativa, a gente acaba sempre ficando atrás. Mas é bater mesmo nessa narrativa e falar, não, morreu. A travesti que morreu ali, ela não se chamava João, ela se chamava era Eduarda, ela se chamava era Mônica, enfim. Não é deixar com que esse diálogo, essa narrativa da grande mídia façam com que os nossos que, enfim, já passaram por uma vida inteira de humilhação, de falta de direitos, sejam esquecidos no leito da sua morte. Não tem o direito ao nome social nem na sua morte, sabe? Então, quando a gente vê essas questões, quando a gente vê que o jovem branco, classe média, é encarado como jovem, quando está traficando 25 quilos de cocaína, a gente tem que falar, é traficante. Quando a gente vê que um jovem negro da periferia é preso com 2 gramas de maconha e já é taxado como traficante, aí a gente chega lá com prints, né, contradizendo a versão da própria mídia. Por que o jovem branco é o jovem e por que o jovem negro é o traficante? Né? Então é essa disputa de narrativa que a gente tem que fazer e que eu acho que a gente já tem feito bastante nas redes sociais, que tem sido um grande espaço, né, de matérias, enfim. O Twitter, né, que eu tenho acompanhado mais assim, ele já tem feito bastante disso, mas não tem sido suficiente. Né? A gente precisa disputar muito, cada vez mais, essa narrativa, cada vez mais falar que as travestis elas têm direito ao nome social, pelo menos no leito de sua morte, né? Disputar toda essa narrativa, né, dessa mídia hegemonista, para que a gente consiga também efetivar essa linguagem inclusiva e tirar os nossos da marginalidade, as nossas, enfim. Que bom, Madu, eu amei conversar com você. E nós vamos deixar isso gravado para deixar as pessoas com gostinho de quero mais. Madu vai ficar conosco durante a semana, não percam. Acompanhem nossa programação para vocês ouvirem mais do que Madu tem para nos contar. E aguardamos vocês às 19 horas no canal do Ecos no YouTube. Eu não quero que o Instagram simplesmente nos corte, Madu. Eu quero ter a oportunidade de te mandar um beijo enorme. Agradecer a você pela sua disponibilidade, sua doação e seu carinho. O Ecos te agradece e agradece também a todas as pessoas, todos e todas e todos que ficaram conosco nessa 1 hora maravilhosa. Passou que nem sentiu, não foi, Madu? Pois foi tão rapidinho. Gente, eu também quero agradecer ao convite do Ecos, a professora Valéria pela mediação, aqui também pelas provocações muito interessantes, e a todo mundo que aí tirou um tempinho para nos escutar também, para somar forças aqui conosco, né? Estamos juntos, né? Estamos juntas também, para fazer com que tanto a comunidade LGBT quanto o mundo seja melhor, né? Que a gente avance nos nossos direitos, enfim. Estamos na luta e é isso. Nos vemos logo em breve também, né? Que eu volto para mais lives, hein? Um beijo, Madu. Fique em paz. Beijão. Tchau, tchau.